Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje falaremos sobre Maria, mãe do Senhor Jesus, uma mulher que deixou para nós um legado de obediência, entrega e submissão a Deus. Para esta conversa, eu convido mais uma vez as queridas Giovana e Cristiane. A paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor. E você que assiste este programa, curta, compartilhe e comente as experiências alcançadas com o testemunho dessas mulheres bíblicas. Vamos ler o texto em Lucas, capítulo 1, versículos 27 a 29. Vamos ler todos. E a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Giovana e Cristiane, é uma experiência que nós vamos compartilhar essa tarde. Vamos estar descobrindo, juntas aquilo que o Senhor tem para todos que nos assistem. Nós vamos estar aqui. Nessa hora eu pediria até que Giovana fizesse uma consideração, um comentário sobre esta saudação, o que vem a ser essa saudação e a reação de Maria a este momento. Nesse texto aqui, o que chama a atenção da gente é que Maria era uma moça simples, uma adolescente, pré-jovem, aquela fasezinha assim, transição. E Maria era de uma cidade muito pobre, num dia comum como outro qualquer, não era um dia de festa, mas coube a ela uma bênção especial. Um anjo apareceu. Para nós hoje, um anjo aparecer é uma coisa até natural, né? A igreja, os anjos têm assistido a igreja, têm ministrado no meio da igreja, mas para Israel, eles vinham de um silêncio profético de 400 anos. Então, assim, um anjo apareceu, era uma coisa extraordinária. Era uma coisa que realmente chamava atenção. E Maria, por que ela? Porque não um sacerdote? Porque não no meio da religião? Mas ela, uma menina comum, e o anjo do Senhor aparece a ela. E quando ele aparece, ele fala: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Agraciada é um termo muito que nos chama atenção também, porque esse tempo que começou aqui era um novo período, uma nova dispensação, a dispensação da graça. E essa graça que foi revelada a Maria, que estava sobre Maria, traz sobre ela uma bênção extraordinária, que é a bênção da salvação, a nossa bênção de comunhão, de sentir a presença do Senhor. A graça do Senhor Glória a Deus. Sempre foi quando o Senhor fala da graça, ele fala desse favor dele, que é totalmente merecido, nós não temos condição. Quem era Maria? Maria não era ninguém especial, ela se achava muito pequena. Ela fala, o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Maria não era de uma família rica, ela não era de uma família importante, a cidade dela não era importante, porque ela foi agraciada. Nós temos sido agraciados pelo Senhor. O Senhor não tem olhado para as nossas limitações, para a importância que os homens nos dão, ou da onde viemos, mas é a graça do Senhor. E mais interessante do que essa graça, né? O que essa graça traz, além da salvação, é a presença do Senhor. E eu acho, é um texto que todos comentam muito e brincam comigo, que é um texto que eu gosto muito, que é o texto lá que Moisés, o Senhor fala para Moisés, né?
Moisés, você achou graça diante de mim. E foi quando ele pede a presença do Senhor. Senhor, eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Então, essa presença, o Senhor fala aqui, Maria, o Senhor é contigo. Glória a Deus. E essa bênção da presença do Senhor é que nos dá descanso. E parece que Maria foi abençoada com esse descanso que essa bênção dá. E logo depois que o Senhor fala isso com Moisés, ele fala que o povo de Deus, ele é conhecido por andar com Deus. E Maria vai ter essa experiência. Maria, durante toda a sua vida, em momentos de alegria, momentos de tristeza, o Senhor vai estar presente com ela. E essa é a bênção que o Senhor tem para todas nós. Né? Pequenas, num dia comum o Senhor nos chamou, não tinha nada de especial. O especial era a presença do Senhor. Muito bom. E interessante, assim, com relação a essa saudação, né? Porque quando o Senhor vem apresentar o projeto para Maria, ele naquele momento ele fala, salve a agraciada, porque nós vemos que o que ele iria trazer ali como notícia, naquele momento poderia trazer uma de grande dificuldade, né, para Maria, a notícia. Então o Senhor, né, a lei, logo nós vamos comentar aqui que a lei a apedrejaria pela notícia. E ela foi ali revestida, não mais a lei tocaria, porque ali já era um projeto que vinha da Trindade, ali vinha do Senhor, e já revestiria ela totalmente. Salve agraciada, a graça, ela vai estar sobre você. O Senhor Deus é contigo, então mais a presença minha irá. E ela foi recebendo a notícia, olha, bendita és tu entre as mulheres. Naquele momento, ela foi revestida dali da presença do Senhor, do Espírito Santo. O Senhor estava ali e ela desconhecia aquele cumprimento, mas ali estava um preparo, né, para a notícia que viria. Um grande projeto de Deus. E dentro desse contexto que você colocou, é muito importante porque Maria, ela morava na cidade de Nazaré. Nazaré, os achados arqueológicos mostram que Nazaré, pelas características, ela não poderia nem ser considerada como uma cidade, mas como um vilarejo. Então era um local pequeno, com uma população pequena. Sim. E como foi falado, né, como Giovana falou, não havia muitos recursos. Era um local em que as pessoas elas tinham um poder aquisitivo mais inferior. Ali eles viviam da produção de azeite e de vinho. E como nós lemos, Maria estava desposada com José. E a cultura judaica mostra que esse momento, essa fase, né, do noivado, que era essa palavra, né, desposada, era a fase do noivado. E o noivado em Israel, ele tinha uma importância muito grande. Havia um compromisso firmado ali. E dentro disso, dentro da cultura judaica, na hora que quando o casal ali, eles estavam prontos, já haviam uma decisão mútua ali de cada um de se casar, eles faziam esse compromisso com o noivado, e no noivado era lido um documento, um contrato matrimonial, que na época eles chamavam de ketubá, ou ketubá, né, que é como é falado. E nesse documento, ali o noivo lia, a noiva lia, eles tinham que saber das atribuições de cada um. E Maria, ali, né, a noiva, ela tinha que guardar aquelas atribuições. E o noivo, ele ia preparar a casa, ele ia prover as condições para que pudesse sustentar, para que pudesse amparar a noiva, né? Nessa época ainda não havia a questão do trabalho, né, feminino. Então, assim, Maria, ela tinha consciência
E ela temeu, né? A palavra fala no versículo 30 que ela temeu, mas justamente porque ela achou graça diante do Senhor. Ela sabia que diante da lei ela poderia ser apedrejada, ela sabia, mas ela escolheu obedecer ao chamado do Senhor, ao projeto daquilo que o Senhor havia chamado, né? Cris, que interessante. E eu gostaria até de ler um texto, continuando, que está lá em Lucas, está em Lucas 1, 30 a 32. Diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maravilhoso isso, né? E Giovana, com relação a esse texto aqui profético, o que você poderia falar? Pois é, como eu falei aqui, Maria, ela foi um dia comum, o Senhor visitou Maria, sim, a graça do Senhor veio sobre Maria, e agora ela não tinha entendido, ela não entendeu nada do que o anjo tinha falado com ela, agraciada por quê, o que está acontecendo, mas ela aguardou e o anjo continuou. E o anjo revelou para ela, então, que ela seria a mãe do Filho de Deus. Essa situação trouxe para Maria, assim, um choque, porque todas as meninas, todas as moças em Israel gostariam de ser a mãe do Messias. Ela sabia quem era o Messias, quem era o prometido, que o Senhor tinha prometido desde lá antes, muitos anos antes, né? Centenas de anos antes, e mais do que isso, né? Porque a primeira profecia está lá em Gênesis. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas ele seria ferido por ela. Então, ela vê todas as profecias se cumprindo na vida dela. E a palavra, durante toda a vida de Maria, ela vai trazer para nós como Maria recebeu essa incumbência. Porque Maria recebeu sabendo que ela não era capaz de ser mãe dele, porque, como a Cris falou, ela era desposada. Ela não tinha relacionamento com nenhum homem. Como ela geraria esse filho? Mas era um projeto de Deus e ela não questionou. Ela sabia que, na condição que ela estava, ela mereceria o apedrejamento, que já era uma outra situação complicada. Mas Maria, em todas esse turbilhão de informações, Maria não questiona o projeto do Senhor na vida dela. Ela se dispõe a ser aquela que o Senhor chamou e ela fala: em mim se cumpra a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. E porque toda providência seria do Senhor. Quando o Senhor nos chama para um projeto, muitas vezes, é como Moisés falou: não sei falar. Senhor, eu não sei falar. Não, você vai lá para Faraó. Não sei falar, Senhor. Não sei, não tenho condição. E o Senhor ficou muito bravo com ele. O Senhor falou: olha, quem fez a língua fui eu. E é isso, o Senhor não dá a glória dele a homens, porque a glória é dele. É verdade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, sim, tudo onde nós somos usados, nós nunca estamos confiados no Senhor. Em nós mesmos, nós estamos sempre confiados no Senhor. Porque não há em nós nenhuma capacidade para servir aquele que é o Rei dos Reis, né? E o Senhor tinha um projeto já preparado. E Maria, durante toda a vida dela, a palavra diz que ela ia confirmando no seu coração as profecias, conferindo no coração. Porque em muitas ocasiões, o Senhor fez com que Maria soubesse, verdade, que aquilo não era uma experiência só dela, mas era uma experiência que o Senhor estava dando para todo o povo. Sim. Todas as bênçãos que o Senhor nos dá é para edificação do corpo, primeiramente nossa. Toda a função, minhas queridas, para tudo que o Senhor nos chamar, para tudo, para qualquer coisa, qualquer projeto, que você se sinta mais incapaz, verdade, saiba que o projeto do Senhor, primeiro, é para a sua edificação. Não há
como agradecer ao Senhor o nosso chamado para qualquer trabalho que Ele faz na nossa vida. Porque primeiro a bênção vem para nós, né? Nós estamos aqui entregando essa palavra, primeiro nós estudamos. E quantas visitações do Senhor, como o Senhor fala conosco. Primeiro, se tem alguma coisinha para acertar, o Senhor primeiro acerta conosco. E depois nós transmitimos para as irmãs. Então, isso é uma bênção. E essa profecia, sim, é verdade, que se cumpriu, ela pôde ver na vida de Isabel. Quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, Isabel fala, olha como que a senhora, mãe do meu Senhor, veio me visitar, que coisa maravilhosa. Ela fica, né, cheia do Espírito Santo, ela faz essa profecia, entrega essa profecia. Quando Maria vai no templo, Ana e Simeão entregam uma profecia do Senhor, novamente falando daquilo que o Senhor estava fazendo. Então, as profecias, elas vêm se cumprindo e Maria vendo essa profecia. E a igreja se alegra também de ver que tudo isso foi possível porque servos obedientes se dispuseram, independente de qualquer sofrimento ou qualquer perigo, Maria se dispôs a fazer cumprir a obra do Senhor. Interessante que a vida de Maria não foi fácil, né, Giovana? Todo para o cumprimento dessa profecia, ela sofreu muito, né? A palavra fala que a Maria, ela foi... A gente, olhando a vida de Maria, a gente fica até, né, muito difícil. Porque Maria, quando ganhou o bebê dela, ela ganhou sozinha. Foi. Nós vemos que as parteiras já trabalhavam desde o Êxodo. E Maria ganhou o neném, o primeiro filho dela, sozinha. Ela estava numa estrebaria. Maria viajou uma distância grande, de 100 e poucos quilômetros, sem o conforto que nós temos hoje, num lugar quente, frio à noite, né? Verdade. Maria já, no fim de gravidez, Maria viajou sozinha. Ela não questionou, Senhor, mas eu estou grávida do Filho de Deus e estou aqui fazendo essa viagem. Mas se eu cheguei, não tem nem lugar para ter esse menino? Não vai ter ninguém para me ajudar? Como é que é isso, Senhor? Verdade. Ela não questionou. Maria estava sempre ali. E quando os pastores chegam e falam, olha, nós tivemos uma visão dos anjos cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Ela no coração dela, Senhor, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Nós temos visto, né, a tua glória, a tua graça revelada ali no meio deles. E Simeão, é muito interessante que Simeão fala assim, que uma espada traspassaria o coração de Maria. Em Lucas 2,35. Em Lucas 2,35, 2,35 diz assim, fala. Aqui, está marcado aqui. E uma espada... Não, primeiro vou ler o texto todo aqui. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria, ela foi uma serva que ela se colocou à disposição do Senhor, mas isso não a poupou de sofrimentos, de dificuldades, de passar por lutas, né, de provas, mas ela, em todo momento, ela confiou no projeto do Senhor. Amém. Então, quando o Senhor nos chama, nós não temos que estar aflitos com as adversidades que vêm, porque vai ter adversidade, mas é ali que o Senhor manifesta o poder, a graça. Para o Senhor nada é impossível. Então Ele é o poderoso, Ele é aquele que garante a realização do projeto. E desde a saudação, Giovana, nós vemos, Cris, que o Senhor, Ele honrou aquele cumprimento, aquela saudação. Exatamente. Foi o Senhor é contigo. Então já estava preparando ela para o que ela estaria recebendo como orientação do Senhor, um projeto amplo, não é mesmo? E o Senhor já estava garantindo, você vai ter momentos, vai ocorrer momentos que você vai realmente ter medo, né? No sentido, por isso que ele falou, não temas, né? Porque o não temas, ele nos acompanha sempre quando realizamos um projeto do Senhor.
Por quê? Porque isso é natural de cada um, até mesmo que está nos ouvindo aqui, tem essa experiência, né? Vem logo um temor no sentido também de como se fará isso, né? Como se dará isso, em que momento, como é que eu vou estar realizando esta grande obra, né? Mas você tem alguma consideração, Cris? Sim, e quando vocês falaram, né, sobre a condição de Maria, sobre tudo isso, né, que Giovana colocou e você colocou, nós aprendemos com Maria a submissão. Certo. Maria, ela foi um exemplo para nós de submissão. Ela se submeteu à vontade do Senhor. E o que fica para nós, porque ela diz, né, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né, a vontade de Deus. Maravilha. E glória a Deus. Quando nós nos entregamos a essa submissão ao Senhor, nós não temos dificuldade de nos submeter ao esposo, ao pai. E isso, né, é um ensino do Senhor para nós, porque especificamente para as mulheres casadas, né, para as jovens casadas, né, as jovens senhoras, o que o Senhor nos ensina, né, lá no texto de Efésios 5:22, a Bíblia nos ensina que para nós sujeitarmos ao nosso marido como ao Senhor. Então, e quando a gente fala nessa palavra sujeição, submissão, né, isso pode parecer assim, haver uma resistência, né, de muitas pessoas como algo menor, como algo humilhante, mas o que nós entendemos aqui é que essa submissão, né, ao qual o Senhor nos dá, ela está muito ligada àquilo que o Senhor também, ele pediu que fosse, ele deixou registrado aos esposos, né? Então, ou seja, qual que é a missão do esposo? É amar a esposa, né? Então, o que tem aqui a submissão que a gente pode aprender? Que nós precisamos de auxiliar o nosso marido na missão dele, né? A nos amar mais, a sermos esposas mais amáveis, né? Sem tantas reclamações, né? Não sendo uma mulher rixosa, sendo agradável, né, ao marido. E também como nós aprendemos, né, no programa sobre Eva, o Senhor ali, o Senhor nos colocou como uma ajudadora. Então, que nós também possamos aprender a encorajar o nosso marido, né, a sempre estarmos ali edificando-os, não é? E isso tudo vai também nos ajudar a estar ali debaixo da missão dele, como encorajadoras, e isso é algo que nos ajuda muito e isso edifica o lar. Isso faz com que nós possamos cumprir o propósito, assim como foi feito na vida de Maria. Verdade. E eu gostaria até de ler um texto aqui, e que diz assim, lá em Lucas 1:35, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É uma maravilha saber que todo esse projeto só foi possível na vida de Maria, não é mesmo, Giovana? Porque houve a descida do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo estava sobre ela, cobrindo-a ali. Quando o Senhor nos chama para a realização de um projeto, a primeira coisa que o Senhor nos dá é a graça dele. É o chamado. Nós conhecemos a graça do Senhor. Jesus. Mas quando nós aceitamos esse chamado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos falado sobre isso, né? É o profético. A direção do Senhor, ela vem através do Espírito Santo na nossa vida. O poder vem através do Espírito Santo. Até Jesus, para começar o ministério dele, ele precisou ser cheio do Espírito Santo para cumprimento. Como homem, ele cumpriu aquilo que está reservado a nós. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se o Senhor te chamou, como o Senhor tem chamado a igreja, nós precisamos buscar ser dirigidos, guiados, aperfeiçoados, santificados
e sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Não há como fazer a obra de Deus. Maria foi chamada para uma grande obra, mas todos nós fomos chamados para uma grande obra, porque a obra do Senhor, ela é sempre muito grande, ela é grandiosa, ela é magnífica, ela é poderosa, é ampla, né? E nós não temos condição de exercer nem de cumprir esse chamado se não estivermos cheios do Espírito Santo. E Maria, quando ela recebe essa bênção do Espírito Santo, ela se enche de alegria e reconhece no Senhor que o Senhor atentou para a humildade dela, para a pequenez dela. Eu não sou, Senhor, como o Senhor olhou para mim. O cântico de Maria, né, é uma coisa extraordinária. Glória a Deus. Porque o Senhor atentou para a pequenez da sua serva, a humildade. E desde agora todas as gerações me acharão bem-aventurada. Quantas meninas queriam essa bênção, Senhor? Quantos buscaram? Israel até hoje está ansiando por essa bênção, porque não conheceu o tempo da visitação deles. Mas a busca, o anseio, e ela, tão pequena, o Senhor olhou para ela. E então ela começa a magnificar o Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é o meu Salvador. E ela começa a lembrar as profecias do Senhor. Em nenhum momento, Maria se engrandeceu por aquilo que Deus fez nela. Glória a Em nenhum Deus. momento Maria falou, Senhor, ainda bem que o Senhor olhou para mim, que eu agora vou poder governar a sua igreja, eu agora vou poder fazer muito pelo Senhor. Não, ela sempre se manteve, ela não usou o chamado dela Glória a Deus. para a glória do seu nome. Ela falou o poderoso, Ela falou, né? o poderoso de Israel. É uma coisa extraordinária. É muito O lindo. cântico de Maria Glória a se Deus. assemelha muito ao cântico de Ana. É o cântico da igreja fiel. É o cântico daquela que reconhece que todo o poder pertence ao Senhor. A palavra diz que o Senhor é a excelência. O Senhor fala assim, que ele fez a obra em vaso de barro para que a excelência não fosse do barro, mas fosse daquele que chamou. Então o poder é de Deus. Nós estamos na obra. Todas as vezes que o homem se levantou para se exaltar com a obra que Deus fez através dele, ele caiu. Mas todos aqueles que foram fiéis e permaneceram viram que a obra é do Senhor. Na obra do Senhor, que eu diminua e que Ele cresça. Então, essa é a nossa dedicação, Maravilha, é o nosso chamado. Glória a Deus. Esse cântico é um cântico profético também. Ela estava ali já, o louvor, né? Nós temos aprendido que ele antecipa a vitória. Ela já estava louvando por aquilo que já estava acontecendo nela e aquilo que iria acontecer àquele povo e a todos aqueles que viessem, né, a crer nesse projeto. E esse versículo 45 do Cântico de Maria, Sim. ele fala, né? Bem-aventurada que creu, pois Glória a hão de Deus. cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O Glória a texto original no grego, esse bem-aventurada, ele se refere livre dos cuidados, livre das preocupações, né? Aqui pra gente feliz. Glória E a Deus. é Aleluia. isso que Maria nos ensina, Maravilha. né? Então, a nos entregarmos ao Senhor, Glória a Deus. a ficarmos Glória a livres Jesus. das preocupações. Então, para aquelas que nos assistem, né? Entrega ao Senhor sua vida, o seu casamento, o seu desejo de constituir o lar, a sua vida profissional, a sua ansiedade. Entrega ao Senhor, se disponha a servir este Deus maravilhoso, Aleluia. que assim como Ele Amém. foi com Maria, Ele vai ser com você. Amém. E você será bem-aventurada. E porque o cumprimento está aqui, ó, pois há de se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Como as irmãs falaram, nenhuma das promessas do Senhor deixou de ser cumprida na vida de Maria. E na sua vida também não será diferente. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do programa. Hoje aprendemos sobre o valor da obediência e que quando nos dispomos a servir ao Senhor sem reserva, não temos o que temer, pois o Espírito Santo está sobre nós para nos capacitar e nos livrar na realização da obra do Senhor. Glória a Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.